Amém, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 16. Vamos ler o verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Existem outras versões, né? E uma delas também diz que o coração do homem fazem planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E essa é uma grande verdade. Nosso coração sempre está cheio de planos, cheio de intenções e vontades, né? Mas o que deve haver na nossa vida, uma consciência, né? Meus planos, a minha vontade, eles não podem me impulsionar. O que deve me impulsionar, a me fazer caminhar, é a vontade do Senhor. É a palavra que sai dos lábios de Deus. Que deve direcionar a minha vida é a voz do Senhor. Isso é muito importante. É um aprendizado para a nossa vida. Ouvir a voz do Senhor. Ser direcionado pela voz do Senhor. Conduzido pela voz do Senhor. Então, isso nos mostra o quanto nós precisamos, a cada dia, ser mais dependentes do Senhor. A discernir a voz do Espírito. A ter esse relacionamento, né? Nós precisamos do relacionamento diário, constante, e também permanente com o Senhor. Amém. Para estar familiarizado com a sua voz. Né? Só dando como exemplo a vida de Moisés e Josué, quando desciam do monte e o povo lá embaixo fizeram um bezerro de ouro, estavam ali adorando, estavam ali celebrando aquela imagem, havia vozes ali, havia cânticos ali, havia uma musicalidade ali, e descendo o monte, José diz, olha, a voz de vitoriosos, né? E Moisés disse, não, aquela é uma voz de cântico, estão celebrando, mas celebrando o quê? Se ele não tinha descido ainda com as tábuas do mandamento, as tábuas da lei, que seria a condução do povo, que seria o direcionamento do povo, que seria a proteção do povo, que seria o operar de Deus no meio deles, mas eles estavam lá celebrando uma imagem construída pelas suas próprias mãos, né? Eles não esperavam em Deus. Então, por falta de experiência, né, Josué não soube discernir aquele momento, que som era aquele, né? E assim também, irmãos, se nós não estivermos na presença do Senhor, em todo o tempo, ouvindo, sabe, acostumado a ouvir a voz do Senhor, saber quando o Senhor fala, olha, esse é o Senhor falando. Devemos temer porque o Senhor está falando conosco, né? O profeta Abacuque
depois que ele ouviu a voz do Senhor, por hábito, por conhecer a voz do Senhor, ele temeu a Deus. E muitas vezes na nossa vida não é dessa forma, não é? Nós ouvimos e declarando que o Senhor falou comigo, mas o temor não acontece na minha vida. Então, por que, irmãos, a gente nós estamos confundindo a voz do Senhor? Por falta de experiência, por falta de hábito, por falta de entender que a voz de Deus, ela está aonde está a sua vontade. Então é interessante que o Espírito Santo quer nos ensinar nesses dias a ouvir a voz do Senhor. Mas o nosso coração, se ele não tiver ligado à palavra, ligado à voz do Senhor, ele vai nos conduzir nas suas preparações, nos seus próprios caminhos. Por isso que o nosso coração ele está subjugado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque senão ele se perde nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias intenções, nos seus próprios desejos. E nós sabemos, irmãos, que todo desejo, ele brota da onde? Do interior do coração. Não é verdade? Então ele tem que estar, sim, submisso, sujeito, subjugado à palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Ela tem que ser usada dentro de mim para limpar, para fazer separação. Porque senão a minha experiência, por mais que seja boa aos meus olhos, né? Porque no verso 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então nós vemos aqui que aos nossos próprios olhos, todos os nossos caminhos são puros. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos, tudo que eu faço é bom. Tudo que eu faço é certo. Tudo que eu faço não ofende ao Senhor, porque são puros. Os nossos caminhos serão puros, irmão, quando o Senhor nos purificar, nos limpar pela sua palavra. Então que haja uma limpeza dentro de nós, no meu coração, na minha mente, pela palavra de Deus, para tornar o nosso caminho. Porque senão ele vai nos enganar, né? Ele vai nos levar para lugares onde o Senhor não está, onde o Senhor não deseja para a nossa vida, onde o Senhor não são o caminho do Senhor. Então é importantíssimo, meus amados, que nós estejamos nesse tempo com nossos ouvidos bem abertos, nossos ouvidos circuncidados, sabe? Tudo aquilo que possa trazer prejuízo à nossa vida em Cristo, né? Por dar ouvido a outros, a outra palavra que vai nos trazer prejuízo, né? Nossos ouvidos estejam abertos para o Senhor. Abertos para o Senhor. O Espírito Santo nos deu ouvidos de ouvir, como aqueles que aprendem, né? O profeta Isaías, ele disse: desperta, Senhor, os meus ouvidos todas as manhãs,
para que eu te ouça. E o profeta ele clamou, me deu ouvidos de ouvir, que lhe obedecem, não que volte para trás. Então nós estamos numa constante batalha, irmão. Ouça ou não ouça? Ouvi e a vossa alma viverá. Mas o que é esse viverá? Será que eu viverá no mundo ou eu viverá na vida de Cristo? Então, há dois tipos de ouvir: aquele que ouve o Espírito e tem vida em Cristo. E, por outro lado, tem aquele que ouve a si e tem uma vida no seu intelecto, na sua visão humana das coisas do Senhor. Somente a palavra do Senhor, quando ela é ouvida, entendida, ela produz algo dentro de mim. Ela sempre vai me firmar no caminho correto, ou no caminho reto, ou no caminho aplanado. Então, nesses dias, nós temos que buscar essa percepção do Senhor. A quem eu tenho ouvido? Há muitas vozes, e todas elas no mundo têm um sentido. Mas nesses últimos dias, quem tem falado com a igreja é o Senhor, é o Filho. Amém. Né? Eis aí meu Filho amado, a Ele ouvi. Não tem outro caminho, outra voz que vai nos edificar, a não ser pelo Filho. Aqui em Provérbios capítulo 11, o verso 14, Provérbios 11, verso 14. Irmãos, a maioria das vezes a voz do Senhor, ela age contra o nosso caminho. E o caminho do homem, ainda que os nossos olhos parecem direitos, mas no seu fim são caminho de morte. Mas o caminho do Senhor é um caminho de vida. Amém. Por isso necessitamos ouvir o Senhor nesse tempo. Podemos ter muitas experiências, e o Senhor nos dá experiências, certo? Mas o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E essa comunhão, como foi falado na reunião passada, são um caminho onde dois caminham juntos, não no seu próprio propósito, mas no propósito do Senhor. Se não for dessa forma, não há comunhão. Não tem como caminhar com o Senhor no meu propósito. Isso não é comunhão. A comunhão verdadeira é quando eu caminho junto com o Senhor no propósito dele. Isso é comunhão. Aonde Ele me conhece e eu o conheço. Aonde a minha vontade, ela está com o seu prazer no Senhor, não em si. Isso é comunhão. Comunhão não é sentar junto e falar de outras coisas. Comunhão é sentar com o Senhor e falar das coisas dele. Provérbios capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos dá segurança. Deve ter outra versão aí. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Nós precisamos da palavra do Senhor para nos manter uma postura reta diante dele. Sem a palavra do Senhor, nós não conseguimos permanecer, irmãos, retos diante do Senhor. O que nos torna retos é a palavra do Senhor.
Então a igreja ela precisa caminhar com o conselho do Senhor. A igreja ela deve ter um desejo no seu coração, ouvir o conselho do Senhor, aquele conselho que vem do alto, aquele conselho que nos mostra não o que eu desejo fazer, mas aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor está fazendo. O Senhor deseja repartir conosco, irmãos, os seus pensamentos, o seu plano. O Senhor disse em determinado momento: ocultarei eu o que faço a Abraão, sabendo que ele edificaria a sua casa. O Senhor tem prazer de revelar a sua intimidade, o seu conselho à igreja, através do seu Filho. Porque todo o prazer do Pai está no Filho. Então ele tem esse prazer de repartir com o Filho o que ele quer fazer, o que ele deseja fazer, como ele quer fazer. E através do Filho nós temos acesso a esse conselho, irmão. A esse conselho. Então, sem esse conselho, o que vai acontecer conosco? Nós estaremos desprotegidos. Nós estaremos à mercê de todas as outras coisas. Nós seremos corrompidos. A nossa fé será corrompida. Então é importante, meus amados, dar valor à palavra do Senhor. Não ter somente a palavra de Deus como uma poesia, mas o que cabe a mim fazer. O que cabe a mim fazer? Honrar quando Deus fala conosco. E não só no momento da reunião, não. Eu creio em Deus que fala conosco diariamente. Dia e noite. Ele tem prazer de repartir as suas coisas celestiais. Amém. Ele tem prazer de anunciar as suas coisas eternas a nós. Vamos abrir Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, a partir do verso 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então, o que despreza, aquele que não dá importância, aquele que não recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, isso é um desprezo, irmãos, quando nós não recebemos a palavra do Senhor como uma palavra do Senhor. Quando nós fazemos comum a palavra de Deus. A palavra de Deus não é comum. É uma palavra diferenciada, é uma palavra que vem do alto, é uma palavra que sai do trono de Deus para o nosso coração. Quando nós rejeitamos o próprio Filho, porque Ele é a palavra viva de Deus, que foi manifestada entre nós. O Verbo vivo que se manifestou no nosso meio. É aquela palavra, quando nós ouvimos, que enche o nosso coração de fé. E não podemos fazer separação da palavra e do Filho. Eles são uma coisa só. E nós precisamos crer e ir a Ele. Nosso coração precisa estar definido quanto a isso. Não pode haver dúvida quanto a isso. Sabe? Ouvir a palavra e ir de encontro a essa palavra. Porque é o Senhor falando. É o Deus que tem a palavra dele de si mesmo, está nos falando, nos ensinando. Então aqui diz, aquele que despreza, o que acontece? Perecerá.
Mas o que teme o mandamento será bem-aventurado, será muito feliz, terá recompensa. Então, deve haver da nossa parte esse temor quando nós ouvimos a palavra do Senhor. É de grande importância. E uma necessidade urgente de ouvir a palavra do Senhor. A igreja não precisa de outra coisa. A igreja precisa de uma única coisa: da palavra de Deus. E a nossa fé, irmãos, ela deve sim estar fundamentada sobre essa palavra que recebemos. E por essa palavra que devemos caminhar. A nossa experiência não deve ser buscada lá fora. Não devemos imitar os filisteus. Não devemos andar como gentios. Ela deve estar fundamentada na palavra do Senhor. Davi entendeu com muito sofrimento. O desejo do coração de Davi estava certo ao desejar novamente trazer a arca de Deus para Jerusalém. Eu já fazia muitos anos que ela não estava ali. E Davi amava o Senhor. Porém, Davi foi precipitado da forma de trazer essa arca. E quantas vezes, irmãos, nós somos precipitados também? Aonde foi a precipitação de Davi? Não consultar, não buscar da forma certa como trazer a arca. E toda vez que nós não consultamos a palavra, não consultamos o Senhor, nós somos precipitados, irmão, e queremos trazer a presença do Senhor na nossa vida de qualquer forma, imitando os gentios, imitando os filisteus. Eu não sirvo a Deus no externo, eu sirvo a Deus no meu interior. Ao Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Isso, quem disse foi Paulo. Isso deve comandar e direcionar a nossa vida. Não é o que vemos, é o que vivemos dentro de nós, é no nosso interior. É uma vida do Espírito que está latente dentro de nós, irmãos. Porque se todas as minhas experiências foram externas, eu estou imitando os filisteus. Ainda que o Senhor possa se manifestar externamente, mas a transformação é internamente. Os irmãos estão compreendendo? Esta é a obra do Espírito Santo que está fazendo na vida da igreja. Ele quer despertar dentro de nós o amor pela palavra de Deus, pela palavra viva do Senhor. Nós não podemos passar um dia sequer sem pensar na palavra do Senhor, irmão. E eu não posso usar a palavra de Deus para o meu benefício próprio. Eu tenho que usar a palavra para glorificar e fazer a vontade do Senhor. Jesus glorificou o Pai em todo o caminho. A palavra viva glorificou o Pai em todo o processo de cruz. E às vezes nós não compreendemos e queremos trocar o que é permanente por uma experiência que não é permanente. Deve ter no meu coração, irmão, um desejo ardente, latente pela verdade do Senhor. Abra aí em Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, verso 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução
e o entendimento. É um conselho do Senhor. Devemos investir na verdade e não vender. Devemos pagar um preço por essa verdade para tê-la na nossa vida. Também a sabedoria. Porque eu preciso da sabedoria do Senhor para saber como aplicar a verdade. Se eu tenho a verdade, mas não sei como aplicá-la, irmão, ela vai passar de uma teoria na minha mente. A instrução e o entendimento. Então o Senhor nos dá tem uma proposta para a nossa vida. Essa proposta é a verdade, é a sabedoria, é a instrução, é o entendimento. Mas tudo isso vem quando nós ouvimos a palavra viva do Senhor. Tudo isso vem quando eu vou a essa verdade. Quando eu permito relacionamento com essa verdade. Quando eu permito ser sondado por essa verdade. Ser visto por essa verdade. Quando eu permito que essa verdade nos trabalhe na minha vida. A palavra inspirada do Senhor, como diz aqui em Timóteo, vamos abrir em 1 Timóteo. Desculpa, irmão, 2 Timóteo, capítulo 3. O Senhor, irmãos, quer operar pela sua palavra dentro de você. O Senhor quer nos levar a experimentar e ser experimentados pela sua palavra. Amém. Há uma urgência nesse tempo. Precisamos discernir. Precisamos ter discernimento. E somente pela palavra, por esse relacionamento com a palavra, é que vai ser gerado dentro de nós discernimento. Porque há muitas palavras aí, irmãos, que aos nossos olhos parecem a verdade, né? Quantas palavras boas, né? Que falam de amor. Nunca se falou tanto de amor como tem se falado nesse tempo. Mas qual amor? Existe um amor. O amor do Pai não está no mundo, mas sim no seu. Então, isso mostra para nós, não tem como e não podemos amar o outro com o sentimento do mundo. Com esse sentimento que é gerado principalmente nessa data, irmão. Que aflora, né, esse tal de amor, de confraternização, como nesse tempo. Mas o Senhor foi bem claro: o amor do Pai não está no mundo. O amor do Pai está em seu Filho, Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, qual é a palavra que tem o poder de agir desta forma dentro de nós? A palavra, não qualquer palavra, é a palavra inspirada, ou seja, é a palavra que o Senhor sopra sobre nós. Aqui a palavra inspirada é o fôlego de Deus soprado sobre nós. É a própria vida de Deus sendo manifesta através da palavra.
E aí ela pode nos trabalhar na nossa vida, ela pode nos mudar, ela pode nos fazer perfeitos e instruídos. Ou seja, ela pode nos amadurecer, irmãos. Homens maduros, mulheres maduros são aqueles que têm discernimento espiritual. Sabe discernir as coisas, sabe entender e ver. A Bíblia fala, se não me engano, em Coríntios, que o homem espiritual discerne tudo, mas ele não pode ser discernido. O Senhor quer nos fazer homens e mulheres espirituais. E quais são esses homens e essas mulheres espirituais? São aqueles que vivem pela palavra. Amém. Os irmãos estão compreendendo? O que Deus está repartindo conosco, irmão, é de grande importância. Isso nos leva a estar próximos do Senhor. Isso nos mostra também que estamos caminhando com o Senhor. Estamos vivendo em um relacionamento íntimo com o Senhor. E intimidade é conhecimento. É isso que nós precisamos, irmão. Isso vai nos manter firme na visão que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo, ele disse diante do rei, ainda que ele estava numa situação difícil, ele disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós queremos o que Paulo tinha, mas não queremos trilhar o caminho que ele trilhou para isso. Ainda tocamos em experiências pelo tempo, tocamos em experiências tão pequenas. Nós deveríamos estar avançando mais. Nós deveríamos estar vendo os céus por dentro muito mais. Às vezes nós vivemos de experiência de outros. Mas o Senhor, irmão, Ele vai vir buscar a tua experiência. A minha experiência. Chegará o dia em todos conhecerão. Todos conhecerão a Deus. Mas, se um ou outro não estiver em temor, em estar na presença do Senhor, como conhecerão o Senhor? Nós não podemos depender do conhecimento do outro. O conhecimento do outro deve cooperar com o meu conhecimento adquirido diante de Deus. E assim, irmãos, a igreja cresce. Porque é multiforme graça, muitas maneiras repartidas no corpo. Eu conheço, o outro irmão conhece, e juntos temos uma porção maior da pessoa do Senhor. Então, é experimentar da palavra inspirada. O sistema, ele não prega uma palavra inspirada. Uma palavra revelada. Porque é um sistema. Mas o Espírito Santo mostra e nos ensina e nos dá uma palavra inspirada, uma palavra revelada. Porque tanto a palavra inspirada ou a palavra revelada, irmão, ela está cheia, o conteúdo dela tem essência do Senhor, tem natureza de Deus, tem vida de Deus. E quando toca em nós, nos muda. Nos muda. O quão bom é, irmãos, viver perante o Senhor. O
quanto é precioso viver e ter as nossas experiências diante do Senhor. Mas é necessário, como diz aqui em Tessalonicenses capítulo 2, primeiro Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. É necessário vivermos pela fé, e a fé vem por ouvir da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, o sistema mostra manifestações: cura, expulsar demônio, falar em línguas, certo? E que lá em Mateus diz: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Mas em teu nome não profetizamos, não curamos, não expulsamos demônio. Então, meus amados, nós temos que estar no Senhor e ter um discernimento apurado para não ser enganado com essas coisas. Homens que estão expulsando demônio, que estão falando em línguas, que estão profetizando, porém estão fora da vontade de Deus. Homens que seu espírito não estão ligados ao Espírito Santo de Deus. Homens que usam esses dons para si, que não glorificam ao Senhor. Importante, porque essa é a obra do Espírito, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. É uma seleção aqui, irmão. Aqui, a palavra não estava operando em todos. Estava operando numa parte, aquela parte que creu. Ele disse: os que crestes. Ou seja, tem pessoas que caminham conosco que não creem. E a palavra do Senhor não pode operar. Continua ano após ano o mesmo fruto. E aqui Paulo ele esclarece: existe uma porção que creu. É a palavra creu, aquela porção que creu, quando recebeu a palavra, viu que a palavra era a palavra da verdade, é uma palavra enviada por Deus. E podemos confirmar também, mais uma palavra aqui em Atos. Atos capítulo 2. O Senhor, irmãos, quer encher o teu coração essa manhã da palavra dele, viva, eficaz. Amém. Para amadurecer a nossa vida. Esse trabalhar do Senhor é urgente. Esse trabalhar do Senhor é urgente. O irmão citou a coluna de nuvem que estava durante o dia sobre o povo no deserto. O calor era tanto, e aquela coluna trazia sombra. E à noite aquela coluna de fogo, porque o deserto à noite é um
Sua temperatura cai em extremo. Mantinha o povo aquecido. Mas só que lembrando, essa coluna estava onde? Sobre quem? Essa coluna de dia estava sobre quem? Sobre o povo de Deus? Mas não. Sobre o povo de Deus. Sobre o povo, não sobre o indivíduo. A noite estava sobre quem? Todo o povo, não sobre o indivíduo. E é importante que nós tenhamos sabedoria. O Senhor fala a igreja, ao seu corpo. A palavra de Deus é aquela coluna durante o dia de nuvem e aquela coluna de fogo durante a noite. Mas devemos, melhor dizendo, devemos estar no corpo. No corpo. Atos capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, em quem a palavra de Deus operou? Aqueles que receberam a palavra de bom grado. De bom grado. Um coração aberto, boa terra, crendo. E a palavra operou na vida de 3.000 anos. Muitos viram e ouviram a mesma palavra. Eu não sei quantas pessoas tinham aqui, mas deveria ter uma multidão. Muito mais de 3.000. Muito mais de 3.000. Mas 3.000 creram, receberam a palavra e gongaram. E imediatamente o Senhor tocou nos seus olhos. Vamos convencer. E desceram as águas. Mudaram as suas vidas. Eu não estou falando na quantidade. Depois você lê Atos, você vê lá na frente Lídia, uma mulher ouvindo a Paulo, abriu seu coração, também recebeu aquela palavra de bom grado, crendo, e mudou a vida dela, da família, e a casa dela se tornou uma referência de igreja. Então, meus amados, é importantíssimo que nós estejamos atentos a esse tempo, não nos envolvendo com experiências sentimentais. Muitas vezes chegam até a nós, mas aquela experiência que pelo Espírito Santo tem assentado no nosso coração, tem nos fortalecido no nosso dia a dia, não podemos deixar essa experiência. Devemos perseverar nessa experiência, irmão, até o fim. Porque perseverar naquilo que eu gosto, perseverar nos meus planos, na minha vontade, né? No meu planejamento de vida, é uma coisa. Agora, perseverar na vontade de Deus, é isso que o Senhor está falando e falou para Caleb e Josué. Vocês já vão perseverar, não no desejo de vocês. Mudou a história. Eles vão para o deserto junto com um povo que não creram. E enquanto todos não caírem e cumprirem o tempo, vocês não vão receber a promessa. E foi assim que aconteceu. Caleb perseverou no deserto, justamente com o povo, onde ele não tinha errado. Mas em fidelidade a Deus, em fidelidade ao Senhor, ele sofreu com o povo. Mas no fim da sua vida, ele recebeu da parte do Senhor a promessa, irmão. Deseja aquela promessa que está lá no fim.
Não se contenta com coisinha agora. Persevere, não se distraia, persevere até o fim. Mesmo com sofrimento teu, mesmo com padecimento teu, perseverar na vontade do Senhor. Então nós vemos aqui que 3.000 almas, né? Que 3.000 almas foram aos pés do Senhor. Vamos abrir aqui em Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Pois os irmãos leem todo o capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3. 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Olha que coisa terrível. Porque virá tempo. Será que nós já chegamos a esse tempo? Quantos anos se passaram que Paulo escreve essa carta a Timóteo? E Paulo já estava falando que viria tempo e não mais iam suportar essa doutrina. Eles iam deixar, eles não iam amar mais essa doutrina. Por quê? Porque o passar do tempo, esse espírito do mundo ia trabalhar no coração de muitos e levar as pessoas a serem amantes de si mesmo. O que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos pessoas que se dizem cristãs sendo amantes de si mesmo. Ou seja, se desviaram da verdade. Buscam doutores segundo o que eles querem ouvir. A cruz hoje foi guardada numa dispensa em muitos lugares. Agora você deve viver para aquilo que deseja o teu coração. Você precisa ser feliz. Exploram a palavra em favor de si mesmo. O sistema fala muito disso, irmão. O sistema está contaminado, misturado com o pecado. Então, verso 4: e desviarão o quê? Os ouvidos da verdade, voltando a falar. É mais fácil, né? Dar ouvido a contos, né? É mais gostoso, é mais atrativo. É você interagir com aquilo ali. Nós temos que estar na cruz, né? O Evangelho da cruz. É ali que nós devemos estar. É ali que vai nos trazer segurança, que vai nos guardar e nos preservar desse dia mau. É quando valorizamos o Evangelho da cruz de Cristo. É a centralidade do Senhor. É a centralidade do Senhor. No verso 5 diz assim: mas tu, ao contrário desses homens, né? Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu mistério. Mas tu se sóbrio em tudo. Precisamos nos ser sóbrios nesse tempo.
sobriedade espiritual na nossa vida. Porque senão, experiências de outras pessoas que não convivem pode contaminar a mente, a minha mente. Paulo fala, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Seja sóbrio em tudo. Se está tendo aflição, permaneça ali, no melhor lugar. As pessoas não querem hoje mais aflição. Aflição que eu falo, irmão, aflição do Senhor, aflição pelo Senhor, onde o mundo nos odeia, onde as coisas do mundo não gostam de nós, onde nós somos deixados por último. Muitas vezes nem ouvido, mas não tem importância. A importância, irmãos, na vida do Filho de Deus é que os olhos do Senhor estejam sobre mim. Sobre. A Rose citou um verso e diz: a menina dos olhos do Senhor. A igreja é a menina dos olhos. A igreja, o corpo, é a menina dos olhos. Mas a igreja tem que estar na postura correta perante o Senhor. Não é só levar o título de igreja, mas é viver a igreja. Permanecer a igreja. Ser fiel à igreja. Ser constantes e abundantes ao serviço da igreja. Com os irmãos. Nós não podemos trocar as nossas coisas e deixá-lo o serviço da igreja. Melhor dizendo, podemos trocar o serviço da igreja pelas nossas coisas. O serviço da igreja está em estabelecimento, irmão. Mas no final nós teremos um grande gozo. Amém? Quando fazemos a vontade do Senhor, parece que naquele momento não tem alegria, não tem prazer, mas no final, irmãos, Caleb recebeu a promessa quando? No final. A nossa recompensa, como foi lida semana passada, está na vinda do Senhor. Amém. Se nós queremos fazer aqui na terra um lugar agradável, ter uma satisfação aqui, nós estamos correndo um risco muito grande de sair de Baraú. E sofrer as consequências disso. Essas consequências vêm, irmãos, porque deixamos a proteção da palavra, deixamos o cuidado da palavra, deixamos aquele amor que a palavra tem pela nossa vida e começamos a trilhar nossos próprios caminhos. Amém? Porque a palavra de Deus queima no teu coração. Toque lá no mais íntimo de nós. Amém. E voltemos para a palavra do Senhor. E depositemos o nosso coração na palavra de Deus. E busquemos esse relacionamento. Nós e a palavra. A palavra em nós. Amém? Irmãos, não só final de semana, todos os dias, lembra? Fala para o Senhor te dar experiência, caminhando, deitado, em pé, em todo o tempo. Queira um encontro com o Senhor. Não podemos pedir isso, Senhor. Isso é uma coisa boa de se pedir. Às vezes nós não temos nada porque pedimos mal. Peça a presença do Senhor. Peça a palavra, peça ser cheio do Espírito Santo, peça ter comunhão. Você vai sentir prazer nisso, irmão. Amém. Amém? Porque isso faz parte do chamado dele para a vida da igreja. Nos chamou a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos orando algo que está no coração de Deus.
Isso vai mudar a nossa vida. Amém. Vai nos levar a um outro lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos esta manhã. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia tem estado sobre nós. Queremos a cada dia caminhar no relacionamento de conhecimento contigo, Senhor. Caminhar no mesmo propósito do Senhor. Ligados no mesmo Espírito. Nosso Espírito ligado ao teu Espírito. Falando uma coisa só, tendo uma mesma intenção. Nos leva a essa experimentação, Senhor. Queremos, ó Deus, se agradar de ti, Senhor. Obrigado pela vida da igreja que se reúne esse domingo de manhã. Dou graça pela vida dos irmãos. Que haja no coração deles perseverança. Que haja no coração de cada um amor por ti. Que haja no coração deles um despertamento para com a tua palavra, Senhor. Essa palavra viva, Senhor. Que eles se encontrem com a tua palavra, Senhor. Que eles se rendem à tua palavra, Senhor. Ó Deus, graças damos ao Senhor pela igreja. Ó Senhor, por aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão viajando. Ó Deus, abençoamos que a tua palavra alcance todos estes, Senhor. Tua palavra pode, Senhor, e ela está sobre toda a terra, Senhor. Tua palavra está passando sobre toda a terra para se cumprir, Senhor. Cumprir a tua vontade. Dou graças nessa manhã, Senhor. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Porque o melhor lugar para nós é estar nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.